Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar da safrinha de milho que requer cuidados especiais. Você vai ver que o pãozinho nosso de cada dia, ele pode ficar mais caro, viu? O trigo está subindo de preço. Vamos comentar do transporte de produtos de origem animal, que ficou, vamos dizer assim, muito mais ágil com a implantação de um sistema de emissão eletrônica. E eu vou conversar com Enilson Nogueira, ele é analista de mercado da Celeris Consultoria, e nós vamos falar de dinheiro para a próxima safra com risco de crédito e juros elevados. O produtor precisa ter cautela agora na próxima safra. E você vai acompanhar o nosso editorial, que a pecuária de corte ela é lucrativa, quando o dono da fazenda é profissional na produção de carne bovina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da safrinha de milho, que requer cuidados especiais. Segundo Lucas Souza, engenheiro agrônomo, o início da safrinha, ou mesmo da safra de milho, é um dos momentos mais desafiadores do ciclo agrícola. Os produtores enfrentam diversos obstáculos ao longo do ano, principalmente relacionados a fatores abióticos, e precisam estar preparados para lidar com essas adversidades. A antecipação dos problemas e a busca por soluções criativas são fundamentais para minimizar os riscos e garantir bons resultados no campo. Um dos pontos essenciais para o sucesso da lavoura é a correção do solo. Um solo bem equilibrado, ele proporciona melhores condições para o desenvolvimento das plantas e reduz a necessidade de insumos corretivos ao longo do ciclo. Além disso, a escolha adequada dos adubos é fundamental, priorizando aqueles que não apenas fornecem nutrientes, mas também contribuem para a saúde do solo, evitando o aumento excessivo da salinidade. Outro fator crucial é a seleção do híbrido correto, que deve estar alinhado às características da região e ao manejo adequado e também planejado. O tratamento de sementes é um outro aspecto indispensável, pois protege as plantas dos estágios iniciais de desenvolvimento. Além disso, o uso da microbiologia no cultivo do milho é altamente recomendado, pois contribui para a fixação biológica de nitrogênio e melhora a resistência das plantas. Tomar decisões estratégicas é contar com a orientação de um profissional com um planejamento adequado e boas práticas agrícolas. Os produtores aumentam as chances de obter uma lavoura produtiva e também rentável. E agora você vai ver que o transporte de produtos de origem animal ficou muito mais ágil com a implantação de um sistema de emissão eletrônica. O sistema de assinatura eletrônica para emissão de certificados sanitários nacionais, o CSN, para o transporte no território nacional de produtos de origem animal, atingiu a marca de mais de 100 mil solicitações. O CSN ele foi implantado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em abril do ano passado, em conjunto entre a Subsecretaria de Tecnologia da Informação, TI, e a Secretaria de Defesa Agropecuária, a SDA, com o objetivo de agilizar e facilitar a rastreabilidade e segurança no processo de certificação dos produtos. O primeiro certificado sanitário nacional assinado eletronicamente ocorreu no dia 3 de abril de 2024.
o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ele destacou que a assinatura eletrônica agiliza os processos para a habilitação de exportações e assegura a qualidade dos produtos de origem animal. Essa marca de 100 mil assinaturas mostra que a certificação eletrônica é um passo fundamental para o crescimento do agro. Das 100.118 solicitações, mais de 97 mil já foram efetuadas. Em outros tempos, o tempo médio de análise seria de 2 dias para o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Esse sistema do CSN trouxe agilidade e desburocratização na emissão de certificados. Antes, o CSN era emitido em papel. Em um processo longo, o documento tinha que ser impresso, carimbado e assinado pelo Auditor Fiscal Federal Agropecuário, do MAPA, e transportado fisicamente da certificadora para o destinatário. Com a implementação da assinatura digital, o tempo de espera foi eliminado e os custos logísticos reduzidos. E agora você vai acompanhar no nosso editorial que a pecuária de corte ela é lucrativa, quando o dono da fazenda é um profissional na produção de carne bovina. Confira. Recentemente, um produtor me procurou para dar assim algumas opiniões sobre pastagens para ele. Na verdade, ele queria saber se ele devia ou não trocar o braquiarão lá da fazenda dele por uma outra variedade mais produtiva. Aí eu perguntei a ele o seguinte: quanto tempo o senhor mexe com pecuária de corte? E qual foi a última calagem que o senhor fez nas pastagens? A primeira resposta, ele disse assim, que já tinha uns 20 anos que ele mexia com gado de corte. E a segunda resposta é que nunca aplicou nenhuma gota de calcário nos pastos. Ele tem uma fazenda com 190 hectares de pasto. E olha que é uma terra muito boa, muita água e tal. E diante do exposto pelo pecuarista, na minha visão, que não tem assim muita coisa, a gente não tem muita coisa de responder para ele não. Ele está dentro de mais ou menos aí um grupo de 80% que ainda acham que pasto não precisa de cuidados. Portanto, esse tipo de pecuarista, infelizmente, não vai para frente. É só prejuízo. Ele ainda não percebeu, mas a fazenda dele está acabando e ele está fazendo de conta que não vê. E, infelizmente, também só trabalha no vermelho, porque não faz conta. A pastagem deixou de ser um insumo nutricional para a produção de gado de corte e se tornou um insumo principal, especialmente quando se considera que mais de 90% dos animais são terminados a pasto aqui no nosso país. E de acordo com um artigo que foi publicado agora recentemente pela Bovexo, a Bovexo é uma empresa voltada para soluções em pecuária. A pastagem ela precisa ser tratada de maneira mais profissional, com os cuidados necessários para se tornar realmente uma lavoura, onde a colheitadeira é a boca do boi. Segundo a Bovexo, capim bom e bem manejado é sinônimo de boi gordo no pasto. As áreas de pastagens aqui no Brasil representam cerca de 160 milhões de hectares, mas muitas delas estão operando abaixo do seu potencial. Basicamente, estão degradadas. É exatamente isso. Capim bom, bem manejado, é sinônimo de gado bom. Sem capim, pasto degradado, não há gado. Capim ruim, gado com desempenho péssimo, desempenho ruim. Capim bom e bem manejado, desempenho bom, animais
ótimos. De maneira geral, o que se observa é que são poucos os pecuaristas realmente profissionais aqui no Brasil. O número ainda é muito pequeno de quem faz uma pecuária lucrativa. E quem é profissional do setor da pecuária de corte, produtor de carne, sabe que a pecuária ela é rentável. O que precisa não é trocar de capim. Acredito que, na verdade, a fazenda precisa trocar é de dono. Precisa ter gerenciamento, precisa ter planejamento. Todo capim é bom. É claro que existem características diferentes entre eles, mas, de maneira geral, todos os capins servem para alimentar os animais. O que precisa é dar carinho ao capim para que ele se torne produtivo. Esse pecuarista que me procurou, infelizmente, não tem muito conserto, não. É difícil você convencer um produtor que em 20 anos nunca se preocupou com lotação animal, calagem e outros manejos necessários para uma boa pastagem. É um pecuarista que basicamente nunca fez conta. Na verdade, tudo se resume em mudar o foco da propriedade. Enquanto a vaca estiver parindo, ele sempre vai ter um bezerrinho para vender, para socorrer na hora do aperto. É assim que funciona há muitos anos. Pecuária extrativista, já era. Pecuária de final de semana, acabou. Pecuária extensiva, de qualquer jeito, está com os dias contados. Portanto, ou você muda, ou mudam você. É assim que é o mercado. Pode ter certeza absoluta disso. E depois do intervalo eu vou conversar com Enilson Nogueira, analista de mercado da Celeris Consultoria, e nós vamos falar de dinheiro para a próxima safra, com risco de crédito e juros elevados. O produtor precisa ter cautela agora na próxima safra. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do mercado do trigo, que está com uma tendência de alta. Os preços do trigo aqui no Brasil seguem em alta e atingem os maiores patamares do ano, segundo o informativo do boletim do CPEA. A valorização ela acompanha a sazonalidade do mercado e reflete fatores internos e externos que influenciam a oferta e demanda do cereal. A tendência de alta também foi observada lá na Argentina ao longo do primeiro trimestre, enquanto nos Estados Unidos o cenário é de desvalorização. De acordo com o CPEA, a elevação dos preços no Brasil ocorre devido a fatores como a menor oferta interna, a demanda aquecida e as incertezas climáticas que podem impactar a próxima safra. Além disso, o dólar valorizado torna as importações mais caras, favorecendo a comercialização do trigo nacional. A conjuntura mundial também colabora para a alta do cereal na América do Sul. No mercado argentino, que influencia diretamente os preços no Brasil, os valores acompanham a valorização dos contratos internacionais, reforçando a tendência de elevação. Nos Estados Unidos, o trigo apresenta forte desvalorização, pressionado pela guerra comercial e pela valorização do dólar, que reduz a competitividade das exportações norte-americanas. Além disso, o conflito na região do Mar Negro, um dos principais polos produtores de grãos do mundo, gera incertezas e impactos no comércio mundial. Especialistas indicam que a tendência de alta no Brasil ela pode se manter caso a oferta interna continue limitada e o câmbio siga pressionado. No entanto, fatores como o avanço da colheita e possíveis mudanças no cenário global
podem impactar os preços nos próximos meses. Para os produtores e trades, o momento exige atenção e as oscilações do mercado e também as oportunidades de negociações. Acompanhar os boletins informativos e as análises do CPEA pode ser essencial para tomar decisões estratégicas na comercialização do trigo. E agora eu vou conversar com o Enilson Nogueira. O Enilson, ele é analista de mercado da Celeris Consultoria e nós vamos falar de dinheiro para a próxima safra com riscos de crédito e juros elevados. O produtor precisa ter aí um bocado de cautela na safra 25-26. Enilson Nogueira, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e participação no nosso programa. Muito bom dia, tá tudo bem? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos veem. Tudo ótimo, caminhando bem. Então tá bom. Enilson, nós estamos aí já basicamente com a safra brasileira já basicamente encerrada, vamos dizer assim, porque já quase todo o milho da safrinha foi plantado, a soja já basicamente está tudo já quase tudo colhido, e agora já se pensa na próxima safra. Mas também se pensa na situação econômica do Brasil com uma taxa Selic que está preocupando, enfim, câmbio, essa indefinição mercadológica em nível mundial, enfim, tudo favorece para uma coisa parece que não muito boa para a próxima safra, né? Antônio, certamente a gente está no cenário macroeconômico e microeconômico de maior desafio de mercado. Quando eu olho para o mercado internacional, a gente está em pleno tarifaço de Trump sobre produtos agrícolas, outros tipos de mercados. Quando eu olho para nível nacional, a gente está vendo, acho que o principal, para o século 25, 26, e até pensando nesse produtor, conforme você falou, olhando mais para frente, olhando, se preparando para a safra seguinte, tanto o câmbio e também o elemento dos juros e do custo financeiro como um fator muito importante de preparação, de planejamento e de cautela para o ciclo que vem. Pois é. E na sua visão, na visão aí da Celeris Consultoria, que é considerada uma das principais consultorias aqui do nosso país, uma consultoria muito importante, parece que a próxima safra, ela está... Eu sinto que parece que ela está indefinida, né? Muita gente assim com muito medo, né? Do que possa acontecer na economia brasileira, né? E na política também. Exato, a gente está finalizando um ciclo político, 2026 é um ano de eleição, então todas as variáveis macroeconômicas, a gente não pode achar que o produtor está fora desse cenário, ele é impactado por câmbio, por juros, ou seja, ele está sobre esse cenário de indefinição. E além disso, a gente tem um ciclo, olhando aqui ao longo de 25, de fato, quando eu olho, por exemplo, para a quantidade de insumos comprados, negociação a futuro dos grãos ainda bastante atrasadas. Então, isso é uma evidência que o produtor está dando tempo, está esperando para ter uma leitura de maior certeza ou de menor incerteza para tomar a decisão correta para o ciclo 25-26. E aí, no nosso entendimento, e até linkando com o que a gente falou anteriormente sobre juros, certamente o elemento do custo financeiro, buscar mais crédito, diversificar fontes de crédito, é um elemento que deve estar presente nas estratégias do produtor ao longo de 25, para ele ter um bom terreno, um terreno fértil para a safra 25-26. Enilson, a prática do barter, ela é muito comum aqui no Brasil. Quer dizer, eu não sei qual é o percentual de barter que é feito no nosso país, mas eu acredito que seja aí muita coisa. E outro dia, conversando com um produtor, que ele falou, Antônio, eu sempre pratiquei o barter, mas esse ano eu estou com medo, porque, rapaz, é a guerra lá na Ucrânia, é o negócio lá no Oriente Médio, agora é o Irã, é a China querendo invadir Taiwan, é esse tarifaço do Trump, é a nossa economia que você não sabe para que rumo vai. Ele falou, eu estou sentindo que essa panela de pressão parece que a tampa está meio frouxa e o fogo está muito forte por baixo. Eu estou com medo. Faz sentido, e essa nebulosidade que a gente vê, principalmente o cuidado do barter em relação a
conseguir travar as trocas, Sim. quer dizer, você compra um insumo muito indexado ao valor do grão final, como uma estratégia de diminuir todo esse risco. Então, a partir do momento que o produtor tem a capacidade, a possibilidade e a previsibilidade de conseguir fazer uma relação de troca positiva, isso pode ser via barter, tem outras estratégias para se fazer isso também. É importante porque, no limite, ele está assegurando margem, ele está trocando uma certa quantidade de produto por uma certa quantidade de insumo e tirando o elemento do preço, que traz todos esses elementos de previsibilidade, complexidade, volatilidade da equação. Então, é cíclico, né? O barter ele acaba ficando mais forte e outras estratégias de proteção de margem acabam ficando mais fortes, conforme a margem vai diminuindo, o cenário fica mais incerto. Aham. Para o ciclo 25, 26, certamente é uma estratégia que aqui dentro da casa, com os nossos clientes, na nossa leitura de mercado, é algo que pode trazer previsibilidade para fluxo de caixa e geração de receitas do produtor. Um outro ponto que eu queria ver com você, Enilson, é em relação ao empréstimo que o BNDES está fazendo e outras instituições também em dólar. Tem a turma do pró, tem a turma do contra. Sempre é assim que funciona o negócio. Na Céleres, aí vocês como consultoria, esse empréstimo em dólar para o agro, é uma boa, é arriscado, não é arriscado? Parece que em dólar o juro é mais barato, quando se pega dinheiro lá fora a coisa é mais viável. É mais ou menos por aí? A gente tem visto uma série de alternativas para o Aham. produtor buscar crédito, né? O elemento do dólar, naturalmente, é atrativo porque as taxas de juros lá fora são menores do que aqui dentro, ainda mais no cenário que a gente está vendo de Selic em alta, risco setorial em alta, que é algo que faz sentido. Desde que a gente olhe também o elemento da limitação desse mercado. Por quê? Uma vez que o produtor tem contas em real e ele está pegando capital em dólar, ele tem que ter muito bem a conta travada, tem que buscar ter elementos de travamento, porque se o real vai para 6, 6,50, 7, o custo financeiro dele em dólar sobe muito. Então, uma vez que o produtor olhe para uma linha de financiamento em dólar, acho que é importante, aí entra muito na esteira da diversificação, de buscar outros parceiros para se financiar, ou seja, é importante, mas é importante também que ele olhe cenários em que o dólar possa se desvalorizar e ele esteja desprotegido. Então, é uma faca de dois gumes, né? Ele tem que olhar para o lado do volume, da diversificação, mas, por outro lado, está muito bem amparado nas discussões de travamento de custos em real, em dólar, para ele não ser pego de calças curtas. Pois é, você falou numa faca de dois gumes. Eu vou te falar uma coisa, realmente eu acho que nós estamos num ano muito difícil, um ano muito complicado, que parece que para todos os lados que você olha, está assim, eu diria até meio assustador. O travamento seria uma boa opção? Sim, ainda mais num ano de margens baixas. Pois Quando é. a gente olha ali toda essa volatilidade no mercado de insumos, volatilidade no mercado de grãos, por N motivos, geopolítica, monetário, fiscal aqui dentro, certamente especular com custo e com lucro não é uma boa estratégia. Então, qualquer tipo de alternativa que o produtor tenha, seja travar via barter, travar a compra de insumo com venda do grão, e proteger margens é bem-vindo num cenário como 25, 26. De novo, a gente tem que olhar o elemento do custo de produção, fertilizante, a semente, o defensivo, mas além disso também olhar de forma muito próxima a questão do custo financeiro. Com os juros entre 15% e 20%, que é o que a gente está vendo no mercado, em alguns casos até mais do que isso, o elemento da despesa financeira passa a ser um elemento importante ou para tirar a margem do produtor ou para ele conseguir sobreviver nesse cenário de incerteza. Eu acho que um único caminho é o seguinte, é você ter muita cautela, conversar com muita gente, fazer uma análise e, se possível, não arriscar. Eu acho que nós não estamos numa época de arriscamento. Eu acho que quem arriscar pode até ter sorte, mas eu vou te falar, a coisa está mais, me desculpe a franqueza, mas está mais para azar
do que para a sorte, viu? É um ano onde o tabuleiro de xadrez está meio complicado. De fato, acho que, de novo, toda essa complexidade que a gente vê no cenário geopolítico internacional traz uma série de dificuldades para a decisão empresarial aqui no Brasil. É verdade. A gente olha, por um lado, o copo meio cheio, que pode até sustentar preços aqui no Brasil, principalmente soja, alguma coisa para milho, mas toda essa complexidade que isso traz para a macroeconomia brasileira, para a tomada de decisões dos produtores rurais brasileiros, é algo que deve ser olhado com bastante cautela, com bastante cuidado para esse ciclo 25-26. Com margens baixas, qualquer ajuste de rota, qualquer erro é o diferencial entre passar por esse momento e eventualmente não ter continuidade no negócio. Então, o elemento de cautela, planejamento é muito bem-vindo ao longo de 25. Enilson Nogueira, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua presença e participação. Foi uma conversa legal e eu espero trazê-lo mais vezes aqui. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado, Antônio. Ficamos à disposição. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não tente ser bem-sucedido. Tenta antes ser um homem de valor. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa.